Então, boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui mais uma vez para mais uma videoaula com vocês, alunos do sétimo ano D da Escola Municipal Vinícius de Moraes. Hoje, nosso assunto vai se tratar do reino dos protoctistas ou protistas. No livro de vocês encontram esse conteúdo na página 56 até a página 60. Estarei com vocês aqui, professor Wallace, ministrando essa aula. Peço que prestem atenção, se dediquem para que o nosso conhecimento seja bastante proveitoso. Hoje, 27/5, nossa segunda videoaula. Então, o reino protoctista, ou simplesmente protista, ele inclui seres eucarióticos, conhecidos popularmente como protozoários e algas. Seres eucarióticos. O que ele quer dizer quando diz seres eucarióticos? Lembra que no reino Monera nós vimos que os seres eram procariontes. Agora nós já evoluímos mais um pouco e já estamos estudando seres eucarióticos. Eucarióticos, pessoal, quer dizer que eles possuem uma membrana envolvendo o seu núcleo, envolvendo o DNA, restringindo o DNA, separando o DNA do citoplasma. Os principais representantes do reino protista são os protozoários e as algas. Lembrando que esses animais eles podem ser unicelulares ou pluricelulares. Os protistas também podem ser heterotróficos ou autotróficos, ou seja, eles podem produzir o seu próprio alimento ou então eles podem se alimentar de fontes vindas de outros meios. Já quando a gente vai falar de algas, as algas elas podem ser aquáticas, autotróficas, fotossintetizantes e podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares. Então a gente vê que de um simples protista para uma alga, a diferença já é muito grande. As algas são autotróficas, são exclusivamente aquáticas, realizam fotossíntese e podem ser unicelulares ou pluricelulares. Mas antes de darmos início à nossa aula, quero fazer uma propagandazinha aqui do nosso canal para eu poder acompanhar se vocês estão realmente assistindo meus vídeos, para eu ver se vocês estão gostando ou não estão gostando. Deixe uma dica. Então, vocês do sétimo ano D que entrarem para assistir, vocês criam uma conta no Gmail, tá certo? Criam uma conta do Gmail para poder se inscrever no YouTube. Só faz login no YouTube se tiver uma conta do Gmail. Então, quando criar a conta do Gmail, se inscreve no YouTube, aí você vai poder comentar, deixar seu comentário. É importante porque você deixando seu comentário, eu vou ter a certeza de que você assistiu o vídeo. Se gostar do vídeo, dá um joinha, tá bom? E também ativa a campainha para você ser alertado dos próximos vídeos que eu postar, tá certo? Então façam isso para eu poder ter um acompanhamento dessas videoaulas do sétimo ano D. Vamos continuar. Protozoários, pessoal, são organismos unicelulares. Unicelulares quer dizer o quê? Compostos de uma única célula. Eucariotas, porque possuem membranas separando o núcleo, que contém o DNA, do citoplasma. Heterotróficos, podem se alimentar de fontes de meios antrópicos, de outros meios. Protistas, semelhantes a animais. Animais, por que se assemelham a animais? Porque eles já possuem essa membrana aqui. Então, o que faz um protista se assemelhar a um animal é a presença da
carioteca. Carioteca é o nome da membrana nuclear, tá certo? A designação protozoário significa proto, que vem de primeiro, mais zoa, animal, ou seja, primeiro animal. Os protozoários, eles vivem na água e também vivem no solo. Essa é a forma de um protozoário simples, é o miracídio. É um protozoário simples, onde vocês veem aqui o núcleo, tá vendo? O que importa para nós aqui nesse momento é esse núcleo diferenciado que a gente não via nas bactérias. Então olha só como já é um reino bem diversificado. Protoctistas, a gente tem protozoos, algas unicelulares, algas pluricelulares. Aí os protozoos já se dividem segundo a sua forma de locomoção em flagelados, esporozoos, risópodos e ciliados. A gente vai ver tudo isso mais adiante. Algas unicelulares se dividem em dois grupos, euglenófitas e dinoflageladas. Já as algas pluricelulares, a gente tem clorófitas, ridófitas e várias outras. É um reino bastante diversificado. Mas vocês precisam saber apenas que os protoctistas são representados por protozoários e por algas. Vejam aqui modelos, desenhos esquemáticos da diversidade que a gente pode ter. Diferente das bactérias, olha aqui quantas variedades e formas a gente pode ter, ó. Imagem ilustrativa, só para vocês perceberem que a gente vai encontrar nesse reino uma diversidade de formas muito grande. Agora a gente vai para a estrutura básica de um protozoário. Uma estrutura básica, ele tem a sua membrana celular, que é o que delimita a forma dele. Dentro dele, ele tem o citoplasma, tem o núcleo. Esse núcleo aqui, como eu já disse várias vezes, está separando o DNA, o material genético do citoplasma, que está aqui fora, certo? Ele tem um vacúolo digestivo, um vacúolo digestório, onde as substâncias que não são mais necessárias é expelida para fora do corpo dele, é através desse vacúolo. Esse vacúolo é diferente do vacúolo contrátil, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver qual a importância desse vacúolo aqui. E por último nós temos os pseudópodes. Pseudo vem de falsos e podes vem de pés. Então, traduzindo seria pés falsos. Isso para locomoção. Então essa é a estrutura básica de um protista. A classificação, como eu falei, a classificação vai depender do modo de locomoção deles. Se eles se locomovem através de risópodes, eles serão pertencentes às amebas, certo? Risópodes, o que são risópodes? Eles emitem pseudópodes, que foi o que a gente viu aqui, ó. Essas estruturas aqui, ó, que parecem pés. Se para se locomover eles transformam sua estrutura nesses pseudópodes aqui, eles são chamados de risópodes. Um representante dessa classe são as amebas. Temos também os protozoários que são ciliados. Ciliados vem de cílios, tem o corpo coberto por muitos cílios. Esses cílios fazem com que eles se locomovam rapidamente na água. Flagelados é um tipo de cílio, só que menor, mais longo e em menor número que os cílios. Então eles são maiores que os cílios, só que em número eles têm menos cílios. Então são os flagelos. Na verdade são um ou dois flagelos, que é esse aqui, ó. Olha o exemplo dele aqui. Isso seria um flagelo, tá certo?
E o cílio seria esse aqui, ó, quantidade de cílios. E por último, os esporozoários não possuem estruturas de locomoção. Olha ele aqui. Então eles ficam praticamente à deriva no ambiente em que estão. Continuando, nós vamos falar sobre reprodução. Reprodução assexuada dos protozoários. A reprodução é bastante simples, como nas amebas. A gente vê que a reprodução dos protozoários também é por divisão binária, onde há uma duplicidade da célula-mãe, essa se divide em duas, até que origine-se duas células filhas. Então, aquele vacúolo contrátil, esse vacúolo contrátil aqui, é ele que dá o início à fase de reprodução. Ele começa a se dividir. Ele começa a se dividir ao meio e quando ele vai se dividindo, toda a estrutura do protozoário vai se dividir junto com ele, ok? Então, a reprodução dos protozoários, é bastante simples. Reprodução binária, onde a célula-mãe se duplica, tanto o seu DNA, como o seu núcleo, como os seus pseudópodes, tudo se duplica. E elas formam duas células filhas. E assim sucessivamente. Essa foi nossa primeira parte da nossa primeira aula, falando sobre protistas. Em seguida, nós vamos falar sobre as algas, que são o segundo grupo de animais que fazem parte do reino protoctista. Aguardem mais um minutinho, daqui a pouco a gente está de volta.